Hoje eu trouxe a história de um gladiador para conversar com vocês, Spartacus, de Ben Kane. Já teve algumas adaptações para cinema, para seriados de TV. A primeira delas que eu conheço, ela é de 1950. O ator que faz o papel de Spartacus nesse filme é o Kirk Douglas. E aí, em 2010, teve outra adaptação também para TV de uma série, que quem deu vida a Spartacus nessa série foi o Andy Whitefield, mas depois da primeira temporada, infelizmente, ele adoeceu e veio a falecer devido a um câncer. E depois ele foi substituído por Liam McIntyre. Então, o que é que nós sabemos sobre Spartacus? Que a época que ele viveu era uma época onde o Império Romano dominava. Então, esses países ali próximo à Itália, eles tinham o costume, os romanos, de saírem dominando esses países vizinhos. E na Trácia, que é o país de origem do Spartacus, não foi diferente. Então, nós sabemos que ele foi feito escravo e depois ele foi parar em Ludus, lá em Capua, uma cidade da Itália. Mas vamos aqui entrar um pouco no universo aqui que o Ben Kane criou pra gente. É um livro bem divertido de acompanhar a história. Assim, ele não é um livrinho redondo, ele vai ter os seus pontos baixos, mas se você comprar a ideia aqui do autor, dá tudo certo. Então, ele vai encontrar assim uma forma de preencher as lacunas que a gente não encontra nos pergaminhos na história, que tem registros de Spartacus. Nós sabemos que ele foi um guerreiro que viveu no século 3 a.C., no ano 109 a.C. E a fama dele se dá justamente por ter sido um escravo que liderou uma rebelião que quase levou o Império Romano à ruína. Então vamos lá. Vai começar com ele voltando à Trácia depois de 10 anos lutando pelo Império Romano. Mas como assim? Lutando pelos romanos? Sim, ele esteve nas legiões romanas lutando por Roma, mas ele tinha um motivo, que era aprender as estratégias romanas e também porque, como eu falei para vocês, esses países vizinhos à Itália, Roma se sentia com posse sobre eles. Então eles iam até esses países que eles diziam que esses povos desses países eram bárbaros, seja porque não acreditavam em seus deuses, ou seja lá o motivo que fosse. Roma sempre se considerava superior. Então eles invadiam mesmo esses países e tomavam os homens por escravos, as mulheres, matavam crianças. Era um negócio terrível, gente. Então Spartacus, ele era, digamos assim, da realeza ali daquele vilarejo que ele vivia, e ele sai nessa missão por Roma e passa esse tempo todo fora. E quando ele volta para Trácia, antes de entrar no vilarejo, ele descobre que o rei, o filho do rei e o seu pai foram assassinados pelo atual rei. Então ele já entra no seu vilarejo com a missão, com aquilo na cabeça de que quer vingança. Assim que ele chega, ele vai procurar conhecidos, que obviamente ainda lembravam deles. O pai dele era alguém muito importante ali naquele vilarejo que ele vivia. E ele fala do seu desejo de vingança e diz que não pode esperar, tem que agir depressa, praticamente no dia seguinte. E aí todo mundo vai apoiar e tudo, estamos com você, e reúne soldados ali que não são a favor do rei, mas como sempre tem que ter uma pessoa ali no meio que vai traí-lo. Um daqueles amigos de Spartacus vai até o rei e o denuncia. E aí, consequentemente, no dia seguinte, bem cedo, Spartacus e os outros que participavam aí dessa tentativa aí de regicídio, eles são presos e a vontade do rei é as piores possíveis. Ele vai torturá-los, ele vai esquartejá-los. Matar é o de menos. Ele vai pensar em todo tipo de atrocidade possível para fazer com esses homens. E vai começar pelo Spartacus, que era o cabeça ali da operação. Mas só vai dar tempo dele levar ali uma boa surra. Enquanto ele tá lá apenas assim iniciando a tortura nas chicotadas e os outros esperando sua vez, as pessoas
pessoas começam ali com aquele burburinho na cidade, e quem está entrando na cidade é um mercador de escravos. Ele comprava esses escravos, tendo cuidado de escolher os melhores homens, porque o negócio dele era sair pelo país comprando esses homens para vender em ludos. Ludos eram as escolas de gladiadores, mas assim, gente, de escola não tem nada. Era um lugar onde eles se manteriam presos para treinar e lutar na arena para divertir a população de Roma. Então, o rei para quando esse mercador de escravos chega, e ali eles vão conversar, e, enfim, ele decide vender o Spartacus e os outros para esse mercador, porque garantiram a ele que um gladiador teria um fim muito pior, porque também ele iria morrer com uma plateia gigante gritando pela morte dele. Então aquilo ali, na cabeça do rei da Trácia, era um destino pior que Espartacus iria sofrer. Então eles viajam até Capua, e Espartacus vai ser vendido para Batiatus, para o Ludus de Batiatus. E detalhe assim, muitos personagens aqui no livro, eles são fictícios, mas além de Espartacus, Batiatus, ele existiu também de verdade. Enomaus, que são os gladiadores, os mais famosos, Gânicos, Crixus, além, é claro, dos pretores romanos, que eram os responsáveis por acabar com a rebelião e não conseguiam. A gente chega já neles. Então aqui, voltando para o Ludus de Batiatus, Espartacus é vendido e ali ele começa a treinar como gladiador, para lutar nas arenas, e como é o cenário de um Ludus. Vários e vários homens, eu não conseguiria aqui estimar para vocês a quantidade que estão ali treinando, e eles eram mantidos como animais. Esse Ludus, ele tinha várias celas, eles saíam para comer, tomar banho, treinar e depois eram trancafiados de volta. Só deixavam ali o espaço do Ludus quando fossem lutar ou quando fossem chamados para alguma coisa. Lembra que eles eram escravos, então tudo que o senhor deles mandavam, eles tinham que fazer. E assim, bebida e mulheres para esses homens eram prêmios quando eles ganhavam essas lutas. Então é um local onde a quantidade de abusos entre homens vai ser uma coisa gigantesca. E vai começar só as intrigas ali dentro do Ludus. Então cada um fica naquele negócio: não mexe comigo que eu não mexo com você, eu tenho mais homens que você, se você mexer comigo você morre, e por aí vai. Até que chega um dia, depois de uma luta humilhante na frente de Marcus Crassus, Espartacus é humilhado. Ele vence a luta e mesmo assim ele é humilhado. Crassus vai jogar na cara dele que ele é apenas um palhaço de circo que está ali apenas para diverti-los. Lutar e morrer, a vida dele não vale nada. Se ele tivesse perdido aquela luta, tanto faz. Eu tô aqui só para me divertir vendo homens lutarem da maneira mais primitiva que tem. Cada um aí se ataca e até o outro morrer. E aí depois disso, a ideia de Espartacus é: eu quero fugir daqui. Não quero saber como vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito de fugir daqui. E a estratégia deles foi convencer cada líder. Por exemplo, Gânicos, ele era gaulês. Enomaus, ele era alemão. Crixus também, o mais famoso aqui depois de Espartacus, ele também era gaulês. Então ele foi ali com o maior cuidado. Era uma coisa assim que ele não podia nem chegar perto ali do líder, que já estavam cheio de homens ali perto dele, para defender ali o seu líder. Então ele foi convencendo de um por um, começou por Enomaus, e é claro que Crixus foi o mais difícil. Ele só conseguiu convencer Crixus mediante a uma derrota numa luta sem armas. Nessas horas, gente, tem que comprar a ideia do autor mesmo, porque aqui vai ter uns diálogozinhos assim, principalmente na hora dessas lutas, que eu não vou mentir pra vocês, gente, que eles irritam um pouquinho, porque parece uma cena de adolescentes do ensino médio se estranhando ali na hora do recreio. Gladiadores da época do Império Romano, e na hora de brigar eles ficam: quem você pensa que é? Eu vou matar você, venha se tiver coragem, tá com medo? Essas provocaçõezinhas que, para um livro
desse porte aqui não combinou, gente, mas não é nada grave. Segue a história e vamos lá. Então, assim, quando ele convence todos os gladiadores, está armada a fuga, e quando eles fogem, eles vão para o Monte Vesúvio. O Vesúvio, gente, é um vulcão que também é muito famoso porque é o vulcão que destruiu a cidade de Pompeia. Nessa época, o vulcão não estava furioso, e aí eles vão se instalar ali no topo desse vulcão, eles vão subir essa montanha. Então, quando eles estão no Vesúvio, vai começar as primeiras investidas de Roma contra eles. A notícia vai se espalhar, o nome de Espartacus vai ficar famoso. Então aí o Senado de Roma vai mandar o primeiro pretor para resolver isso aí, que para eles era uma tarefa simples. Ora mais, um bando de escravos fugindo é a coisa mais simples do mundo de resolver. E aí o primeiro a ser designado para essa missão é Caius Claudius Glaber. É o primeiro que vai enfrentar Esparta. Mas era uma diferença, assim, Espartacus tinha 100 e poucos homens, enquanto Glaber tinha 3.000 legionários. E aí ele precisava de estratégia, gente. Então ele vai ali com os seus homens e faz uma emboscada ao acampamento de Glaber à noite. E ali o susto, a emboscada, tudo isso contribui para a primeira vitória de Esparta. Glaber foge de volta para Roma, mas a punição nesses casos, não importa se for um pretor, seja lá o que for, ele, pela derrota, principalmente mediante a escravos, ele teria que cair sob a própria espada. E aí depois vários outros vão tentar a mesma coisa. Vai vir cônsules. Espartacus vai derrotar um exército consular. Era uma coisa gigantesca, mas lembrando que a cada vitória dessas, o número de escravos que fugiam das fazendas, das propriedades de onde eles eram mantidos ali sob cárcere, eles iam em busca de Espartacus. Então o exército dele começou a crescer. O problema era treinar esses homens, porque eles eram escravos, não eram soldados. Esse foi o maior desafio de Espartacus. E esse número de escravos não aumentavam só mediante as vitórias, porque assim, a partir do momento que eles venciam e o número de pessoas, de seguidores ali aumentavam, o problema que vai surgir, falta de suprimentos, falta de armas. Então o que era que eles faziam? Eles invadiam cidades. E quando eles invadiam cidades, Espartacus sabia que não podia impedir nem os estupros, nem a matança de crianças. Então ele meio que fechava os olhos para isso tudo, até porque esses outros gladiadores, ele sabia que, por mais que ele detestasse admitir, ele precisava deles, porque eles eram animais, mas eles matavam romanos. Então era uma coisa que ele tinha que fechar os olhos enquanto estivesse aí nessa rebelião. Até que chega um momento que o desejo de Espartacus é sair da Itália, ele deseja voltar para a Trácia e assim, promete liberdade a quem o seguir. Saindo da Itália, vocês são livres. Vocês podem ir para a Gália, podem ir para onde vocês quiserem. Então, assim, a pedra no sapato de Espartacus nesse momento é Crixus, o gaulês, porque ele não quer de jeito nenhum sair da Itália. Ele considera isso uma covardia. Como assim? Eu vou sair da Itália e vou deixar os romanos vivos? E assim, mesmo que o Espartacus dissesse que, mesmo que ele matasse todos os exércitos que viessem contra eles, Roma nunca ia desistir. Ia chegar um momento que ele seria vencido, seja pelo cansaço, seja lá o que for. Ela não vai se render a deixar escravos dizerem que são mais poderosos do que os romanos. Não, isso não vai acontecer. Mas ele não ouviu Espartacus de jeito nenhum, e nesse momento ele se separa. Espartacus segue em direção ao norte. Para chegar na Trácia, teria que passar pelo Mar Adriático. A Trácia ela fica mais ao norte. Quando os escravos eram capturados, eles vinham em direção ao sul, passavam pelo Mar Adriático até chegar na Itália. Até que, resumindo tudo isso, Espartacus ele só vai encontrar o seu fim pelas mãos de Marcus Crassus. É o único homem de Roma que vai conseguir parar aquilo tudo que Espartacus representa, mas não porque ele seja melhor do que os outros, porque ele usou cada derrota de
seus antecessores para estudar Espartacus. E quando chegou a vez dele, ele conseguiu derrotá-lo, mas não pense que foi fácil, não mesmo, porque se trata de um homem que foi feito escravo, usou de sua inteligência e quase conseguiu um objetivo gigantesco. Isso que ele fez, gente, não foi coisa pouca. E assim, pois você encontra facilmente na internet muito material a respeito dele. Não tanto porque muita coisa se perdeu, muita coisa a própria Roma tratou de destruir, porque veja bem, nessa época Roma era o maior império do mundo. Então, o que sobrevivia era o que eles queriam. Então, você acha que Roma ia favorecer alguém que quase a derrubou? É claro que não. Então, quem tiver interesse em conhecer a história de Espartacus, eu recomendo sim aqui o livro do Ben Kenne, mas avisando que não é um livro perfeito, mas a grande maioria do livro, ela é bem satisfatória em relação à história como ela é. Lembrando aqui também que não é um livro para a galerinha jovem, é um livro que ele vai descrever cenas de violência pesadíssimas, cenas sexuais, cenas de estupros, cenas de mortes assim que são complicadas. Então fica aqui a dica. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, por favor não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de comentar, que isso vai ajudar bastante. Então, meus amores, um grande beijo e até a próxima semana, até os próximos vídeos.